geralmente a gente escuta falar de oração e é um tema bem falado na igreja, né? Até porque faz parte da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. E só que sempre é a mesma coisa. A gente tem que orar com fé, a gente tem que orar a Deus com sabedoria, saber o que vai falar e tudo mais. Só que hoje eu queria fazer vocês pensarem na oração de uma forma diferente, não excluindo o que a gente já ouviu falar, muito pelo contrário, isso vai somar com o que a gente já ouviu, né? O tema, eu quero muito que o tema de hoje some nas nossas vidas de uma forma que venha acrescentar e venha nos aproximar mais de Deus. E aí eu queria começar com uma pergunta. Eu acho que não vai dar para todo mundo responder, mas se umas 4 pessoas respondessem, eu acho que seria bom. Qual a coisa mais perigosa que você já fez na vida? Coisa que você já correu risco, talvez você só viu depois, mas qual foi essa coisa? A coisa mais perigosa que eu já fiz, eu acho, foi ter pego carona com um estranho de uma cidade para outra. Eu nunca tinha visto o cara. Eu não tava sozinha, eu tava com outra menina. A gente tava fazendo missão lá no Tocantins e a gente perdeu o ônibus de volta para casa. E aí a gente pegou carona com um estranho. Graças a Deus, ele era uma pessoa boa, né? Não fez nada de mal com a gente. Mas primeiro eu queria quebrar o gelo um pouquinho com vocês, com essa pergunta. É sempre bom a gente compartilhar um pouco de nós. E a outra coisa é introduzir o tema, que quando a gente se coloca em risco, a gente se coloca em perigo, a gente tem a tendência de perder a nossa vida. Eu acho que essa é a maior consequência de tudo. E uma oração perigosa, ela vai fazer isso com a gente. Ela vai colocar o nosso eu em perigo. Muitas vezes a gente se pega num ciclo vicioso de orações. A gente acorda de manhã, Deus, muito obrigada porque eu acordei, muito obrigada pelo dia de hoje, abençoe tudo que eu vier fazer. Aí a gente ora pro café da manhã, a gente ora pro almoço, pra janta e antes de dormir faz outra oração. E se a gente for parar para olhar, é quase sempre a mesma coisa que a gente fala, né? Já parece uma reza. E entendam que eu não quero falar aqui que essas orações são ruins, né? Eu não quero falar que não é importante orar na hora das refeições. Muito pelo contrário, a gente tem que ser grato. Essa menina está falando que o microfone acho que tá coisando na blusa. Ah, ok. Tá. Eu tenho umas assistentes aqui em casa que elas estão assistindo também. Elas falaram que o microfone tá meio ruinzinho. Então eu vou segurar ele aqui pra não ficar passando na roupa. Mas voltando, eu não quero falar que essas orações não são boas, que Deus não escuta. Muito pelo contrário, Ele tá ouvindo. Mas eu quero trazer uma oração que vai nos aproximar de Deus, como eu falei no começo. Essas orações que a gente faz nos tornam pessoas mornas, né? E eu não quero julgar a oração de ninguém aqui, e eu não sei qual oração que você tem. Se você tiver esse tipo de oração perigosa, glória a Deus. Mas vamos ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Jesus vai estar no Sermão do Monte, né? E ele vai falar de vários assuntos. E nessa parte, ele vai trazer um pouco sobre a oração. Então, já a partir de agora, pensem. Oração perigosa, ela vai colocar o seu eu em risco. E você vai precisar de muita coragem para fazer ela, certo? Jesus vai falar assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como faziam os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele vai trazer: não usem repetições. Por quê? Porque Deus já sabe o que você precisa, né? E aí mais à frente ele vai trazer: seja feita a tua vontade. Essa é a primeira coisa mais perigosa que a gente pode falar numa oração. Perigosa no sentido que ameaça o seu eu. Não perigosa de vai me levar à perdição ou algo do tipo, mas que vai ameaçar o seu eu, que precisa morrer. Outra coisa que ele fala mais à frente: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso é outra coisa bem pesada. Eu tenho perdoado as pessoas que me devem. Então, se eu tenho perdoado, Deus me perdoa também. Se eu não tenho perdoado, aí eu vou ter que repensar no que eu estou pedindo a Deus. Então, o primeiro ponto da oração perigosa que a gente pode fazer é isso. Quando a gente fica numa zona de conforto, como eu já falei no começo, isso nos torna mornas, né? E esse tipo de oração não nos aproxima de Deus, muito pelo contrário. Ele vai falar lá em Apocalipse, ele vai falar para a igreja em Laodiceia que eles estão mornos, que antes fossem frios ao invés de ser morno, porque o morno ele estava prestes a vomitar. E eu acho que não é isso que a gente quer no nosso relacionamento com Deus. Então, dentro dessas orações perigosas, tem alguns pontos a serem pensados, mas eu vou trazer 3 que vão pesar no nosso coração. E eu quero que vocês escutem o que eu vou falar e que analisem dentro de vocês qual o tipo de oração que vocês têm feito. O primeiro ponto é examina-me. Vamos lá para Salmos 139. Versículo 23 e 24. Ele vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha... Salmos 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Uma pessoa de muita coragem em suas orações era Davi. Ele se abria completamente a Deus. Ele revelava para Deus e às vezes o que ele nem revelava, ele pedia para que Deus revelasse o que tinha nele. Ele se abriu por completo. E aí essa parte de se examinar
acho que todo mundo aqui já deve ter ido no médico pelo menos uma vez na vida. E primeiro que é uma situação desconfortável, né? Às vezes ele vai fazer, deita aqui, aí vai lá apertar você para ver se algum canto tá doendo, vai auscultar você para ver se tem alguma coisa fora do lugar dentro. E a gente fica feliz quando ele olha e diz, ó, tá tudo bem. Mas a gente fica muito triste quando a gente precisa se tratar de algo, porque a gente sabe que incomoda. Ou a gente vai ficar com o compromisso de tomar um remédio ruim, ou a gente precisa fazer uma cirurgia, ou a gente precisa parar de fazer algo que nos dá prazer para poder cuidar da nossa saúde. E é assim com Deus. Ele é o nosso médico. Ele vai nos examinar, vai avaliar o que tem dentro de nós e aí ele vai tratar. Se a gente pedir e a gente der espaço para ele, ele vai tratar da gente. Permaneçam com o dedo na página de Salmos, porque a gente ainda vai voltar para esse versículo. Mas, se puderem, ou talvez nem precisa, tem um versículo em Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí no 10, Deus vai falar: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, Deus, ele é o nosso médico. Ele vai avaliar. A gente vai olhar e vai dizer: Deus, me examina. E ele vai ser real, ele vai ser justo. Né? Ele disse que vai recompensar de acordo com o proceder de cada um. E assim é nós. Então, o primeiro ponto é: examina-me. Isso é uma oração perigosa, que vai colocar o seu eu em risco. O segundo ponto é: revele os meus medos. No versículo 23 do Salmo 139, ele vai dizer, já no finalzinho do versículo: conhece as minhas inquietações. Pense aí, o que deixa você ansiosa? O que deixa você aperreada? O que tira o seu sono? O que lhe deixa com medo? Né? E aí ele vai dizer: revele os meus medos. O que a gente tem medo importa para Deus. E ele quer trabalhar isso em nós. Ele quer tirar esse medo, né? Davi orou por isso. A gente, quando é criança, a gente aprende a história de Davi, e o ponto mais marcante da vida dele foi quando ele derrubou Golias, né? Eu acredito que ele teve medo. Só que maior do que o medo dele era o Deus que ele tinha. Ele chegou lá e disse: quem é que ousa desafiar o Senhor dos Exércitos? É uma ousadia muito grande, porque Deus é poderoso. Então, se a gente chega para ele e diz: revele os meus medos, ele vai revelar e vai fazer você superar isso. Mas para isso a gente precisa dele. Quando ele trabalha os nossos medos, ele também está trabalhando a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 5, ele vai falar um versículo que todo mundo conhece, né? E capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus está conosco o tempo inteiro. E ele quer nos ajudar a vencer esses desafios, esses medos. Mas precisa ser revelado. E como vai revelar, vai incomodar a gente, né? Então, o primeiro ponto, examina-me. E o segundo ponto, revele os meus medos. O terceiro é o quebranta-me.
Mateus capítulo 16, versículo 25. Diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O quebranta-me é você olhar para Deus e falar: Deus, eu não quero mais a minha vida. Eu não quero essa vida que eu tenho. Eu não quero esse coração que eu tenho. Eu quero o seu. Eu quero que o Senhor me molde de acordo com a sua vontade. Jesus, ele não nos convidou para uma vida de conforto. Ele olhou e disse: quem perder a sua vida por minha causa, essa vai salvá-la. Mas se você quer salvar ela, você vai acabar perdendo. Então, quando a gente se mantém no nosso conforto, a gente acaba perdendo as bênçãos que a gente encontra do outro lado do quebrantamento. Então, quando a gente muda, quando a gente transforma o nosso coração, quando a gente mata o nosso eu, a gente se torna como Jesus, e aí a gente pode desfrutar de bênçãos, não aqui na terra, talvez a gente desfrute de alguma coisa ainda, pelo nosso bom proceder, mas a nossa esperança, ela se baseia no que é eterno. Então, para que a gente alcance o que é eterno, a gente precisa fazer essa oração perigosa. A gente precisa olhar para Deus e dizer: Pai, me examina, vê o que tem de mal em mim, vê quais os medos que eu tenho, me ajuda a superar isso, quebranta o meu coração, tira o orgulho, tira a mágoa, e seja feita a sua vontade. E isso pesa. Você olhar e dizer: Deus, seja feita a sua vontade. A gente sabe que muitas vezes as nossas vontades não tem nada a ver com as vontades de Deus, né? E são coisas totalmente opostas. Então, irmãs, eu queria convidar vocês a fazer essa oração perigosa. Não só hoje, mas o resto das nossas vidas. Porque a nossa caminhada cristã, ela não é aquela coisa: eu me batizei, tô legal aqui, um mês feliz da vida, no primeiro amor, quero mudar, e aí depois o que acontece geralmente é que a gente vai se acomodando, a gente vai relaxando um pouquinho, e aí a gente cai na rotina das orações superficiais, né? A gente acaba muitas vezes caindo nas orações dos fariseus, que é sempre repetido, sempre repetido. E um desafio que a gente pode se propor e pedir a Deus antes de tudo isso é para que Ele nos incomode. Quando terminar aqui, antes de você dormir, pare e pense um pouco em como tem sido as orações nessa sua última semana. Como tem sido suas orações? Você tem deixado Deus agir? Você tem chegado, tem dito: Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela minha família, muito obrigada pela igreja, muito obrigada pelo... E dormiu. Às vezes a gente nem termina a nossa oração, né? A gente tá tão cansado do dia a dia que a oração fica pela metade. Eu acho que Deus olha e faz: tudo bem, minha filha, durma, eu sei o que você passou hoje. Mas Ele quer se relacionar com a gente, Ele não quer ficar só nisso. E para a gente poder fazer a diferença com nossas orações, não só em nossas vidas, mas também quem está ao nosso redor, a gente vai precisar de poder do céu. Então, para isso, a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa se tornar íntima dele, para alcançar esse poder.
Nem sempre a nossa própria segurança vai nos deixar seguras. Então, nem sempre que a gente fica tranquila, tô confortável aqui, mantenho minhas orações diárias e tá tudo bem. Nem sempre isso vai nos manter seguras. A gente precisa de Deus do nosso lado, a gente precisa se arriscar com Ele, né? Para terminar, vamos lá em Salmos, no Salmos 9. No versículo 10, vai falar assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. Então, eu vou ler de novo. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então, se a gente buscar a Deus, por mais difícil que seja fazer essa oração perigosa, a gente vai superar. A gente vai se tornar firme, a gente vai ter sempre Ele do nosso lado. A gente vai crescer no amor dele, a gente vai crescer em fé. A gente vai crescer no relacionamento com Ele. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente se entregue a Ele e se confie completamente. E para fazer esse tipo de oração, como eu falei no começo, requer muita coragem. Então é isso, amadas. Eu tentei resumir o máximo o que eu pensei sobre isso, né? O que eu consegui absorver de conhecimento. E é isso, é um convite que eu quero deixar para vocês. Tem um hino que, enquanto eu estava preparando esse estudo para vocês, eu pensei muito nele e eu queria cantar com vocês. Vocês perdoem minha voz, eu vou tomar um pouquinho de água para ajudar. E eu não sei se alguma irmã chegou a pensar nele durante o estudo. Mas ele é bem conhecido e as mulheres gostam muito de cantar em eventos. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Muito obrigada, irmãs, por esse momento. Foi um prazer muito grande estar com vocês.